a performance, né? E conseguir fazer um trabalho aí de endurance. Então, a gente vê algumas pesquisas falando sobre esses indivíduos, né, que fizeram essa estratégia, e aí a gente vê que de alguma forma tem um aumento que é comprovado aí, né? Tem um ponto importante aí que o carboidrato, ele é um carreador de choque para os músculos, né? É um consumo de alimento com alto índice glicêmico, né? Quais são esses alimentos? O pão, batata, bebidas esportivas, né? E aí a gente faz o cálculo por quilo de peso, né, do indivíduo aí que a gente vai estar fazendo. Tem um descanso periódico para que o músculo restabeleça esses estoques, né? Então, dentro dos cálculos, a gente dimensiona aí quanto que a gente vai colocar aí de glicogênio, né, em termos de quantidade de carboidrato, tá? Tem a proteína líquida também, que a gente tem 20 minutos para chegar nas células, 3 a 4 horas para gerar energia. Então, assim, entre o carboidrato e a proteína, o carboidrato ele supre mais rapidamente essa energia de trabalho. A proteína ela é importante porque a gente vai, de alguma forma, tentar diminuir a proteólise, tá? O que a ausência pode acarretar? Cãibra, fadiga muscular, perda de sal, eletrólitos, acidose metabólica, né? Gasto calórico, né? Liberação excessiva de ácido lático. Então, assim, indivíduos que têm muitas câimbras, eles acabam pecando um pouco aí nessa coisa, nessa estratégia, né? A desidratação, ela está relacionada à fadiga, sede intensa, sonolência, confusão mental. Então, a desidratação, ela vai acontecer no processo de endurance. O que a gente também vai fazer é evitar esse processo através de uma hidratação, né, pautada em horas de treinos, né, de prova, né? O carboidrato ajuda também a segurar a desidratação. Então, a confusão mental, né, que indivíduos rodam por mais de 30, 40 horas, né, a pessoa fica com confusão mental, fica vendo coisas, né, fica com a pele fria. Então, assim, a alimentação, ela vem aí ajudar nesse processo de performance, né? Então, a estratégia pós-prova, né? A gente trabalha aí com 30 minutos para uma recuperação rápida, né? Existe todo um trabalho, um acompanhamento. Nesse período, os músculos que estavam ativos se preparam para restabelecer energia. Então, o atleta precisa fazer aí um pós-prova seguro, com alimento antioxidante, com aporte para refazer esses estoques musculares. São atletas que saem muito desidratados, perdem peso. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho pós-prova para que ele consiga ficar bem, né? Então, a gente, né, faz uma ingestão maior de carboidrato para que ele possa tá se recuperando depois desse período extenuante, né? O organismo nesse período ele fica igual uma esponja, ele fica receptivo a receber toda a alimentação, né, que a gente possa lá proporcionar ao nosso atleta. Eu sempre falo, quanto maior também o aporte de carboidrato, mais rápido ele vai se recuperar, mais rápido ele vai aumentar e diminuir os efeitos desse estresse oxidativo, né? Ele vai recuperar tanto muscularmente falando e ao mesmo tempo ele vai conseguir ficar bem, né? Não evoluir aí para quadros de gripes, né? Que geralmente quando você diminui aí você aumenta o estresse oxidativo, você também abre portas aí para gripes, né, febres, né? Tem muitos atletas que às vezes pega chuva, então ele acaba diminuindo esse coisa, né? O que comer nesse período, né? Comer é o que a gente geralmente fala da família aí
dos tubérculos, né, batatas, massas, aveias, né, tem até dentro do fisiculturismo, né, que quando o atleta desce do palco, né, acaba a competição lá, né, da apresentação dele, o treinador até coloca ele para comer hambúrguer, várias coisas, né. Eu sempre gosto de trabalhar com uma alimentação de qualidade, né? E ao mesmo tempo a gente pode até atender um pouco o gosto, né? Que não vai fazer mal nenhum. Nesse momento ele precisa mais se recuperar, né? Para poder continuar a sua vida diária. A gente também tem uma estratégia dentro da competição, né? De fazer o casamento aí entre a proteína e o carboidrato, tá? Porque a gente faz essa conjunção. O carboidrato, ele é uma via rápida, né? Uma via rápida de reposição de energia e de glicose, que é o que ele precisa no momento do trabalho, tá? Só que a gente também faz um casamento junto com a proteína, tá? Por quê? Porque a proteína, ela de alguma forma, ela também fornece energia, né? Ela ajuda aí a esse processo de regeneração, recuperação, né? Então, ele precisa de energia, mas ele também precisa, de alguma forma, estar com balanço proteico positivo, né? Então, durante o exercício, esse balanço nitrogenado, ele acaba descendo muito, indo para a questão negativa, né? Então, a gente dá um aporte também de proteína para que o músculo consiga, mesmo durante o trabalho, se regenerar. No treinamento esportivo, a proteína também ela é colocada aí como coadjuvante, tá? Seja através de suplementação, seja através da alimentação mesmo, da gente bater a cota de proteína e ter mais esse adicional proteico, para que ele possa, ao mesmo tempo, fazer lá o processo de recuperação, reparação tecidual, né, que ele vai precisar ao longo desse trabalho. Eu sempre digo, o atleta de endurance é o atleta que ele vai ao máximo da sua resistência, né? E o pico muitas das vezes é na prova, em que ele vai colocar todo o treinamento que ele fez, participou desse período, para poder alcançar a performance. Mas no treinamento também ele acaba, né, tendo longas cargas de trabalho e ele precisa então estar casado aí, entendeu? Às vezes é muito difícil de você bater a cota de proteína só na dieta. Então aí a gente lança o recurso da suplementação, o whey protein. A gente utiliza muito também a glutamina, tá? Que a glutamina ajuda a manter, a segurar o sistema imunológico, né? Então, durante as provas também, essa suplementação de glutamina acaba sendo também muito positiva, né? Porque de alguma forma vai minimizar esses efeitos deletérios. Teve uma vez que eu estava fazendo uma prova de 450 quilômetros no sul, a Carijós, e eu utilizei muito glutamina. Por quê? Porque lá era um ambiente muito frio, estava no inverno, e a gente rodava em longos trechos de praia, né, com ventos de mais de 70 quilômetros por hora. Então, assim, a gente sentia que o sistema imunológico ia baixando muito a imunidade. Então, eu utilizei toda vez que, todo período de descanso que tinha, eu usava glutamina para que no dia seguinte eu tivesse lá com meus, não ficasse resfriada, não ficasse com problema garganta, enfim, aqueles sintomas que a gente tem quando a gente cai as nossas defesas, né? Então, assim, a nutrição esportiva, ela possibilita, né, utilizar a ciência o máximo possível para que o atleta consiga atingir os seus objetivos, seja performance, seja de forma amadora, né, mas que ele possa começar e terminar bem. O atleta que consegue
colocar através desse planejamento nutricional tudo, né, em dia lá, fazer as quantidades, não esquecer de comer, aquela coisa toda, ele consegue de alguma forma fazer bem uma prova, entendeu? Então era aí que a gente tinha para falar, né? O Endurance aí é uma categoria assim muito apaixonante e ao mesmo tempo que a gente vê como a nutrição esportiva pode utilizar de todas as estratégias. Não tem nenhuma estratégia que a gente não utilize mais ou menos, mas tudo vai estar dentro do contexto, né, do que o atleta precisa. Né? Tem modalidades que ele precisa estar leve, né? Precisa estar com o corpo mais rápido, né? Na corrida, né, a gente precisa estar de alguma forma reduzindo os estoques de gordura, né, para que ele possa conseguir lá fazer os treinamentos intervalados, treinamentos de intensidade. Então a gente vai ao mesmo tempo trabalhando aí essa quantidade calórica, vai trabalhando também com déficit calórico em alguns momentos, né? E essas estratégias que eu trouxe aqui para você, uma delas que existem, né, muito mais, existem muitas possibilidades, é uma das formas aí que a gente pode de alguma forma proporcionar aos nossos clientes, né, que precisam ir dessa ciência e não esquecendo também dos minerais, das vitaminas, né, a gente olhar esse nosso paciente, esse nosso atleta como um todo, né? Existem também atletas que fazem endurance, mas já traz uma doença crônica pré-existente, né? Existem atletas que têm doenças autoimunes, como diabetes, como artrite reumatoide. Então, assim, isso também não acaba sendo impeditivo para que ele não faça modalidade. Mas aí é um paciente já especial, né? Que a gente vai ter que fazer uma avaliação e a questão mesmo, a distribuição desse macronutriente, a gente precisa estar totalmente alinhado, né? Então, assim, todo mundo pode participar de esporte, tirando as doenças, né, cardíacas, enfim, mas a gente pode de alguma forma estar adequando o nosso planejamento nutricional para esses casos especiais quanto para indivíduos saudáveis, né, indivíduos que muitos estão na terceira idade, né, tem a questão da sarcopenia. Então, assim, como é que ele pode fazer o endurance e ao mesmo tempo aumentar essa massa muscular, não deixar que esse catabolismo possa de alguma forma ter um efeito deletério. Então aí a gente tem várias intervenções que a nutrição está trazendo e acredito aí que outros colegas com outros temáticas, né, pode de alguma forma enriquecer, tá bom? Um abraço a todos, sou Karine Tames e foi um prazer estar aqui colocando um pouco aí dessa minha experiência no Endurance, né, ligada a essa performance e ao mesmo tempo colocar aí o que a gente pode fazer de melhor para o nosso atleta em termos de nutrição especializada. Um abraço a todos e tchau, tchau!